Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Haribol, 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 todas as glórias, devotos reunidos, todas as glórias a todos os espíritos que se disponibilizam para aprender, né, essa sabedoria maravilhosa do Bhagavata, do Bhagavad Gita, do Chaitanya Charitamrita e tantas palavras lindas, né, que servem para iluminar a nossa inteligência, para que possamos tomar decisões nessa forma humana, nessa encarnação, né, incrível que é essa forma, para realizarmos o divino em nosso coração. Então esse é o propósito, né, de estarmos aqui nesse planeta Terra, que é simplesmente viver essa vida em consciência espiritual. Quem não está em consciência espiritual, quem não está desperto, já vendo a vida como a divindade manifesta, então essa pessoa pode ser considerada como estando ou dormindo ou morta. Assim, quando você perde esse corpo nessa vida aqui, e você vai para o chamado assim, outro lado, ou plano astral, é a mesma coisa, você continua inconsciente e morto no sentido literal, assim como as pessoas que estão aqui nesse mundo, que não estão conectadas com Deus, que não estão vivendo a vida espiritual, estão mortos. Nesse sentido, assim, literal mesmo, né? Você está se identificando com um instrumento que ele só pode ter vida se você, a vida por trás dele, vitalizá-lo. De modo que eu só posso estar aqui falando, eu só posso estar aqui pensando, sentindo. Por quê? Porque eu, o espírito, vitalizo esse corpo para exercer essas funções. E agora estou exercendo uma função chamada de serviço devocional, onde eu estou usando os meus sentidos para aqui falar de Deus, falar do Bhagavatam, para lá da Maharaja, né? Nessa nossa série que estamos aqui
hoje eu vou falar o capítulo 6, né, o verso 8 do canto 7, onde Prahlada Maharaj está instruindo os seus amiguinhos na escola sobre o que eles devem aprender para tomar uma decisão desde cedo, dentro dessa forma humana, a captar esse sentido mais real, espiritual, conforme Deus nos ensina no Bhagavad Gita e aqui no Bhagavatam. Compreende? É preciso estar vivo em consciência, enquanto estamos aqui presos, né, nessa forma humana. Mas essa prisão, quando, né, usada no sentido de que você purifica a sua mente, você se estabelece no espírito, esse corpo aqui ele já não é mais uma prisão. Você se torna livre nesse mundo para estar sempre ocupado em serviço devocional ou em atividades relevantes que estão ascensionando sempre a sua energia para você ficar nesse foco, nessa atenção espiritual que, quando vier o desenlace, vamos dizer assim, do espírito com esse corpo, naturalmente você vai para a realidade divina, de onde, né, a sua consciência está, se você tiver, logicamente, né, sempre aí presente no seu dia a dia, vibrando nessa consciência de Deus, ou consciência de Krishna. Compreende? Então, temos que pensar muito nisso, né, porque geralmente as pessoas, elas se identificam com um instrumento de carne que ele não é vivo por si. Ele é uma matéria orgânica que é vitalizada. Aí achamos, né, que estamos vivos, assim, quando você se identifica com o corpo material. Aí quando você tem aqueles momentos, assim, depois de um exercício, por exemplo, ou quando seu hormônio está mais ativo, ou quando você toma uma droga mais excitante, aí você pensa, nossa, eu estou bem, eu estou vivo, agora sim, né? Mas na verdade não é esse tipo de vida, essa vida é falsa. A vida real, ela é do espírito. Então só quando você está vivendo no êxtase dessa união com o divino é que você pode entender realmente o que é a vida. E como esse corpo material, junto com a emoção e a mente, né, essa personalidade, ela vai ser vitalizada espiritualmente, e assim você vai se sentir assim, livre, no sentido que você vai entender que você está usando essa forma humana. Você não é mais essa forma humana, apesar dela ser uma expressão espiritual nesse mundo, para você se libertar completamente dessa energia ilusória chamada Maya, como, né, o Senhor Krishna descreve bem assim, explicitamente no Bhagavad Gita, explicando que ele é Deus e que nós devemos sempre pensar nele, né? Nessa era nós podemos pensar em Deus cantando o nome de Deus, e daí a nossa mente ela fica completamente pura para espelhar o espírito, e o espírito entrar em contato com a superalma, que é Deus presente em nosso coração. E não ficar assim, pensando que você é o corpo material, e aí você vai ter uma religião, uma instituição cheia de regras para seguir. Isso tudo é o falso ego. O falso ego, ele quer ser detentor, né, ou possuidor de um ideal, de uma filosofia, de uma religião, certo? Tudo isso tem o seu lugar, mas você tem que entender que, no final, você vai ter que se desapegar e abandonar todas essas categorias, né, ou meios para atingir a divindade. Quando você atinge a divindade no seu coração, tudo aquilo que é chamado religião, instituição, filosofia, perde o sentido, porque você já realizou isso. E é isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita o tempo todo. Sarva Dharma Parityajaya, né? Vamos repetir esse verso várias vezes. Mamekam Sharanam Braja. Então, o próprio Krishna está falando, abandona todos esses dharmas,
materialistas, de interesses religiosos, de pessoas que estão manipulando, né? Lobos vestidos de ovelha, e simplesmente entenda que eu sou Deus, Krishna está falando. E fica em mim assim, faz de mim o único refúgio na sua vida, já que você aceita, pelo menos inicialmente, você tem essa fé de que Krishna é Deus, você ainda não pode entender isso, mas o fato de você se render a Deus e abandonar tudo aquilo que é um caminho, mas assim, que chama-se nesse mundo de Karma Yoga, né? Onde você se mantém mais num sentimento assim, de boas ações, de caridade, de ser bonzinho. Mas a vida espiritual é muito mais do que isso. É mais do que o fazer, é o ser. De modo que você tem que ser espiritual para chegar nesse ponto que eu estou falando aqui, que a Suprema Personalidade de Deus explica no Bhagavad Gita. Para que nós possamos nos libertar completamente daquilo que se chama karma, nós temos que entender que Krishna, no Bhagavad Gita, ele explica que eu vou libertar você de todas as atividades pecaminosas que você tenha cometido, em ignorância, você nem sabia, e nessa vida também você nem sabe por que você está fazendo tantas coisas, né? Diante de proibições, de chantagens emocionais, religiosas, você nem sabe, você está se reprimindo tudo. Então, Krishna diz no Bhagavad Gita, não se preocupe, não tema, eu vou libertar você de todas essas mazelas, dessas narrativas, dessas pregações que fazem você sempre se sentir envergonhado, ou culpado, ou ter baixa estima, medo de Deus, imagina. É assim que funciona, né, aqui nesse mundo, e quando você entra em contato com Vishnu, Krishna no seu coração, tudo é muito simples de entender. Não tem essa complicação toda. Porém, tem pessoas que precisam, né, de alguém conduzindo assim, dessa maneira, porque a natureza da pessoa é assim. É como se fosse um animal, né? Um animal precisa de um dono mais estrito para fazê-lo se posicionar dentro da casa desse dono, né? Senão vai fazer a maior bagunça. O dono tem que falar, você não pode ficar mordendo aí o sofá, você tem que fazer xixi em tal lugar, né? Mas depois você ascensiona essa sua natureza mais animalizada, sai do padrão de pecado, culpa, vergonha, de ter essa coisa mais orgulhosa, territorial, falso ego mesmo. Então você consegue se elevar acima de tudo isso e atinge o padrão da paz interna, o padrão onde você começa a fluir com Deus e você transcende, e é exatamente isso que Krishna está explicando no Bhagavad Gita. E aqui, no Bhagavata, Prahlada Maharaj, ele está falando basicamente que você passa toda a sua vida dormindo, esquecido, né? Pode-se dizer morto. Assim como Jesus disse uma vez lá, né? Tinha uma pessoa bem rica que queria segui-lo. Aí ele falou assim, mas eu preciso ir lá antes de ir lá no funeral daquele meu familiar, que era muito querido para mim, e eu preciso fazer isso. Então Jesus olhou para ele e falou assim, deixem que os mortos enterrem os seus mortos. Entendeu? O Mestre Jesus está falando exatamente isso que eu coloquei inicialmente, essa compreensão mais abrangente da forma física, da vida, do espírito. Então, Jesus falou assim, eles estão mortos, eles não têm consciência. Eles são corpos ambulantes, acham que são corpos ambulantes, acham que a vida é o corpo. E, na verdade, eles estão tão mortos quanto aquele ser que estava naquele corpo lá, agora classificado como morto, mas que também, em consciência, onde ele estiver do outro lado da chamada vida, no plano astral, também está morto.
Quando você desencarna, você continua com a mesma mentalidade. Tem muitos espíritos que ficam aqui, vagando aqui do lado aqui da Terra, que é aqui mesmo, né? Do meu lado aqui pode ter uma opção de ser que está apegado aos desejos, às luxúrias, a todas as coisas que eles ficam querendo a nossa energia física, porque eles não podem mais desfrutar ou viver aquilo que, na concepção dele, mesmo no outro lado, acha que é o prazer. Então, um vai querer beber, um vai querer fazer sexo, um vai querer essa coisa do mais romântico, outros são mais agressivos, né? Os chamados também obsessores, que gostam dessa energia violenta. Enfim, nada muda. E eles ficam aqui querendo que nós os sirvamos, né, de certa forma, porque eles entram na nossa mente, ficam conversando, tagarelando na nossa mente, e a gente acha até que é a gente que quer fazer as coisas. Mas na maioria das vezes são esses seres. De modo que eles não evoluem, ainda vêm para, né, brincando aqui, encher o nosso saco. Vem aqui para nos perturbar. E aí, se você começa a instruir, né, espiritualmente, mesmo fazendo uma aula assim como essa aqui, eles estão ouvindo. E aí vai depender de cada um, né, aceitar essa instrução. Até mesmo, né, nas histórias espíritas, assim, quando um anjo vai resgatar um espírito que está em condições infernais, às vezes a pessoa tirou a sua própria vida, tem o reino, né, de pessoas que tiraram as vidas físicas, e estão lá, e o anjo chega e eles estão completamente perturbados, confusos, de modo que há toda uma atmosfera após a morte vinculada à mentalidade com que você abandonou esse corpo. Então, Prahlada Maharaja, Krishna, Jesus, Prabhupada e todos os mestres que estão relacionados em Bhakti Yoga, em união de amor com Deus, eles vêm pregar isso, vêm falar, gente, acorda, você é a vida, você é o caminho, você é a verdade, entendeu? Você é a vida, então vitaliza esse corpo para o propósito pelo qual esse corpo te foi dado, né, ou criado por Deus, para você fazer a sua experiência agora nesse mundo. E aí você saiu lá do reino animal, que era completamente inconsciente, entrou nesse corpo e continua mantendo essa consciência, essa inconsciência. Só está pensando, né, como Prahlada Maharaja falou no verso passado, em comer, dormir, fazer sexo e sobreviver ou se defender. Essa é a mentalidade das pessoas, da maioria desse mundo. De modo que precisa um Prahlada, um Prabhupada, né, e outras pessoas que têm mais, já estão nesse nível de consciência mais avançado, vir e falar, gente, ó, acorda, não tem complicação, só que você tem que tomar consciência de quem você é e desejar de coração se estabelecer na sua posição espiritual para se libertar dessa prisão da mente. A prisão não é física, é mental, porque esse corpo físico nada mais é do que um pensamento, né, base, projetado pela sua mente, que está vivendo no falso ego, para viver a experiência onde o falso ego quer ser o chefe da bola e deixa a alma e o espírito de lado. Compreende? E como a gente vive numa sociedade de falso ego, quando chega alguém situado no espírito ou na alma, esses falsos egos, eles querem crucificar essa alma, porque esse cara está falando coisas que vão tirar o meu prazer, vão tirar minha zona de conforto. Eu já me acomodei, então é a mente condicionada, você está condicionado a viver nesse mundo conforme os valores, né, de gerações que o sistema estabeleceu, e você acredita que isso é plena realidade. E daí Jesus, por exemplo, Krishna, Prabhupada, estão falando, você tem que conhecer a verdade. A verdade está aí revelada, a verdade está onde? Está dentro do seu coração, você é a verdade. A superalma, a presença de Deus, Vishnu Krishna no seu coração, é essa verdade absoluta que habita aqui agora com você.
mas você vive como uma marionete da sua mente, você não para em nenhum momento para, né, você só não, apenas nem questiona isso. Você pode ter um interesse breve, temporário, sabe, concorda, tem um pouquinho de fé, mas você não exercita isso, viver nessa realidade. E é isso que a gente vem tentar falar aqui. Acorda, desperta, entende que o tempo está passando e você está numa forma humana que é criada para você realizar completamente o espírito, para sair dessa existência material, que é só uma escola criada por Deus, que tem escolas que são os planetas superiores, tem planetas intermediários, planetas, né, inferiores, planetas infernais, tudo isso são escolas, onde nós já passamos e passaremos e voltaremos a passar quantas vezes forem necessárias, porque Deus nos dá o livre-arbítrio para seguirmos o que quisermos. Essa é a função do amor, né? O amor não prende. Se você ama alguém, você não cobra nada dela, você não julga, você não critica. Você vê que o amor é algo livre, o verdadeiro amor, né? Agora, o amor interesseiro ou o amor carente, inseguro, sempre vai tentar colocar defeito naquela pessoa. Você vai ver, mas tinha que ser assim, você não é assim. Assim, às vezes é um tipo de amor que nem dá direito da pessoa crescer espiritualmente. Porque a pessoa quer sempre te manter no nível que ela acha que é certo. Ela acha que não pode ter diferença. Você tem que ser sempre aquele padrão que ela acha que você tem que ser. E ela está no falso ego danado, aquela pessoa. E aí você vai falar assim, não, vem para cá, eleva a sua energia, vamos fazer mais uma união espiritual. E para isso você tem que despertar também, você tem que viver isso. E aí a relação se torna real. Não há relação entre dois falsos egos. Isso aí é uma ilusão. A verdadeira relação é entre dois espíritos, tendo como base, né, Deus como centro, e os dois espíritos estão trabalhando para voltar para o mundo espiritual, onde um ajuda o outro aqui, dentro dos seus talentos, das suas diferenças, para avançar. Né? O homem ajudaria a mulher ajudaria o homem. E aí vem os filhos, e aí os dois vão instruir os filhos espiritualmente também, e tudo com essa base. Essa é a família real. Certo? Não existe família, irmão. Se está todo mundo vivendo o falso ego, isso não é a família. A verdadeira família, ela tem o cunho espiritual, centrada em Deus. Então é isso que nós temos que entender, né? Onde Deus é o pai e a mãe, né? Também. Então Deus, pai e mãe, e todos nós somos filhos desse pai e mãe. A partir do momento que todos os filhos estão conscientes e vivendo nessa união de amor com Deus, pai e mãe, então nós somos realmente irmãos, somos famílias, somos amigos. E aí tudo vai ocorrer como acontece lá no mundo espiritual. No mundo espiritual, Krishna, ou Vishnu, né, que tem vários planetas Vaikunta, onde Krishna se expande como Vishnu, ali é uma irmandade, ali é tudo perfeito. E em Krishna Loka, onde o padrão de doçura, de amor é maior, né? Tudo a felicidade de cada um estar com Deus, falando sobre Deus, amando, né? O tempo todo o divino, seja em separação, seja em união, porque é outra realidade, o mundo espiritual, outro esquema. E Prahlada Maharaj está aqui falando, né, no verso passado nós falamos assim, que Prahlada Maharaj fala, na tenra idade da infância, quando todos estão confusos, passam-se 10 anos. 10 anos já foram jogados fora aí na infância. Porque ninguém está falando para as crianças sobre Deus, sobre meditar, passando os valores espirituais. A criança tem que ver, a criança é que nem um papagaio, é que nem até os 7 anos o cérebro dela é igual uma esponja. Então ela tem que esponjar Deus. Depois dos 7 anos vai construindo a personalidade, mas aí as crianças crescem
né? Vendo as besteiras, os jogos, os desenhos desse sistema que está corrompendo a mente delas. Os pais nem imaginam o que tem ali por trás. Nas escolas, né? Isso é nítido hoje em dia. Então ele fala assim, ó, de modo semelhante na juventude, ocupada em esportes e divertimentos, né, ou entretenimentos, a pessoa vive outros 10 anos, sem pensar em nada também. Então o jovem já vai, né, para aquele sofrimento, ele sabe como é que é o jovem, né? Muito hormônio, e gosta de drogas, e gosta de rock and roll, né? Tudo bem, tudo que é feito moderadamente não tem problema, só que não tem o elemento espiritual que eu estou falando aqui. Não tem esse elemento. Tem o quê? Ah, você é de que religião? Ah, você vai na igreja? Ah, você é isso, você é bonzinho, você faz caridade, você papá. É superficial, não tem aquele encontro com Deus. Você não vive essa consciência pura com Deus. E essa consciência só vai se dar quando você purificar a sua mente através de uma prática espiritual. E naturalmente isso vai criar um desapego do mundo, você vai abrir a sua intuição, o seu corpo búdico, e ali Deus vai aparecer e vai se revelar para você. Simples assim. Depende de onde você quer chegar. Então eu posso falar para você assim, ó, tem Deus, ele é assim, tal. Aí eu falo, ah, não, mas eu quero ter uma família, um carro, uma casa, um bom emprego, quero ser rico nesse mundo. Então, é escolha, né? E aí, quando tem muito falso ego, tem muito sofrimento, tem muita briga, tem muita confusão, e no final, tudo isso vai trazer o quê? Uma sociedade caótica, uma sociedade violenta, dividida entre uma elite muito rica, de poucas pessoas, e uma massa de pessoas muito pobres, miseráveis, sofrendo, sem água, sem esgoto, sem luz, com problema de saúde gravíssimo, e imposto, e é dívida, e é o tempo todo preocupado, né, e doença. E aí é isso que vai acontecer, isso que está acontecendo. Aí chega um mestre e fala assim, olha, se todo mundo colocasse Deus no coração, essa socialização, né, até mesmo chamado socialismo, ia ser real, né? Um comunismo espiritual. Então isso é bonito, o comunismo espiritual, comuna, né? A comunidade, onde todo mundo estaria vivendo com essa centralidade em Deus, que é o que forma exatamente essa monarquia antiga que é descrita no Bhagavata, onde havia um rei, um conselho, né, tutelar ali, vamos dizer, de ministros conscientes de Deus, informando ao rei qual o melhor direcionamento para ele gerenciar, né, que o rei tem que ser geralmente um kshatriya, porque é aquele que toma decisões às vezes mais pesadas, e aí toda a sociedade, ela, dentro dos seus padrões, né, kshatriya, vaishya, shudra e brahmana, eram estabelecidas as suas diretrizes funcionais, espirituais, dentro de uma divisão social e espiritual. E aí a sociedade era perfeita. Mesmo que uma pessoa fosse em nível inferior espiritual a outra pessoa, cada uma estaria fazendo a sua particularidade de um estar servindo ao outro. Então hoje isso basicamente foi apagado, né? Foi apagado e está sendo, né, condenado, assim, porque o tipo de socialismo ou comunismo que é implantado hoje não tem nada a ver com o socialismo espiritual, comunismo espiritual, tá? Podendo naturalmente ter o capitalismo dentro de um esquema de desenvolvimento econômico, porém sem abusos, onde todo mundo tivesse a dignidade de ter pelo menos as suas necessidades básicas, né, de casa, moradia, segurança, enfim, tudo mais, de uma forma tranquila. Um devoto, por exemplo, ele tem a vida simples com pensamento elevado. Se todo mundo fosse devoto de Krishna, ninguém estaria exigindo, eu quero isso, quero um carro, ou dentro da moda, eu quero aquilo, eu quero estar naquele lugar, aquela casa. Não, você estaria... Prabhupada, por exemplo,
maiores devotos de Krishna, uma potência espiritual. Ele era o divino se manifestando, né? Prabhupada era o meio transparente de Deus. O mestre Jesus também. Eu falo de Prabhupada e Jesus porque a maioria das pessoas que me ouvem, né, nessas palestras, às vezes tem a linha cristã aqui no Ocidente. Então eles eram pessoas simples, caminhavam pelo mundo pregando sobre Deus, dormiam em qualquer lugar, tinham super receptividade. Imagina, porque todas as pessoas que se aproximavam de Prabhupada e de Jesus sentiam a presença natural de Vishnu, de Deus, e aí o acolhiam naturalmente. Então isso é sensacional. Todo mundo, Krishna diz no Bhagavad Gita, o meu devoto é querido para todos e todos são queridos para o meu devoto. Porque está todo mundo nessa intenção de auxílio espiritual, todo mundo vendo espíritos, um vê o outro como espírito e o outro me vê como espírito. Vamos falar de Deus, vamos falar de coisas que nos libertam da energia material, vamos parar de ficar falando sobre infortúnios, desgraça, violência, guerras, doenças, e as pessoas só ficam falando isso. E isso é implantado por um sistema que programa a sua mente para a negatividade. E quando você está nessa negatividade, você não tem energia para cultivar a vida espiritual. E aí os seus neurônios estão programados a buscar isso de novo. Então, quanto mais você vê violência, mais vê negatividade, vê mais todas as narrativas com esses assuntos que não são espirituais, você fica preso nisso. É uma doença mental, é um desvio psicológico, porque o espírito por si só, ele é abundância, é prosperidade. Você é uma parte de Deus, um filho de Deus, você é maravilhoso, você é um ser de luz, você está aqui para ser feliz nesse mundo e para se libertar dessas concepções, dessas crenças que te escravizam completamente, entende? Então vamos ler aqui o verso 8, né? Nossa, acabamos aqui fazendo uma introdução bem interessante. Verso 8 do capítulo 6, canto 7. Durapurena kamena mohena cha balijasa sheshangri reshu satsya pramatasya payati. Tradução: aquele cuja mente e sentidos estão fora de controle apega-se cada vez mais à vida familiar devido a insaciáveis desejos luxuriosos e fortíssima ilusão. Na vida desse louco, os anos que ainda lhe restam também são desperdiçados, porque, mesmo durante esses anos, ele não pode ocupar-se em serviço devocional. No verso passado eu parei ali na juventude, né? Aquele que eu estava falando, estava repetindo. Então ele fala assim, esses 20 anos são desperdiçados na infância e na juventude, e na velhice, quando está inválida, incapaz de sequer executar atividades materiais, você vai desperdiçar outros 20 anos. Então isso é como as pessoas usam a forma de vida humana, só está interessada, né, em ganhar dinheiro de um modo que ele vende a alma ao diabo. É essa que é a verdade. Considerando o diabo, essa tendência de você rejeitar a Deus, isso que é a força do anticristo, né? Quando fala anticristo, é essa nossa tendência, não é uma pessoa. Assim como você fala do Cristo, você é o Cristo, e você tem a força crística. Então você tem que manifestar o Cristo, que é a sua rendição a Deus. Isso que é o Cristo. É você estar ungido, tocado por Deus em seu coração, né? Isso quer dizer Cristo, né? A unção, quando Deus toca, assim como, dando exemplo, o galho de uma árvore, quando o galho de uma árvore está tocando a árvore, ele está no modo Cristo.
Então Jesus deu esse exemplo, né? Se um galho folha da árvore, para que ele serve senão para servir de lenha, para botar fogo? Compreende? Então a gente tem que estar ligadinho no divino no nosso coração. Isso é a coisa mais simples, porque você nunca deixou de estar ligado com Deus. Mas a sua mente foi programada para estar desligada. Então você entrou no reino do anticristo. Então isso que é o anticristo, que as pessoas não entendem, né? Elas sempre querem um salvador, um Cristo, e têm medo de um anticristo, que é o cara que vai prejudicar o mundo, o seu falso ego. E não existe isso, existe que você que é o Senhor da sua vida. Krishna está te dando essa independência, essa liberdade. Ele fala assim, eu estou aqui no seu coração e estou deixando você conduzir a sua vida com discernimento, maestria. Eu estou te dando conhecimento, eu estou mandando os mestres aí de amor, né, a explicar sobre mim. Ouça sobre isso, mas não só ouve, não só lê o Bhagavad Gita, não, né, você tem que viver essa realidade. Você tem que conhecer essa verdade. Não saber dessa verdade. Conhecer essa verdade e aí você vai se libertar. É simples entender isso. Não há complicação. E essa verdade ela só vai se revelar para você quando você estiver na frequência da mente mais pura e rendida a essa verdade. Aí você vai entender que você também é essa verdade, porque você é parte integrante da verdade suprema. Não tem linguagem mais simples para tentar mostrar para vocês isso aí que eu estou falando. Certo? Então, para lá da Maharaj, ele está falando aqui, né? Depois de ele falar que a gente perde a opção de anos da nossa vida, ele fala assim, aquele cuja mente e sentidos estão fora de controle, o que é uma mente fora? Os sentidos são os tentáculos da mente, né? A mente é o centro dos sentidos, de ver, ouvir, ao terceiro olho, da emoção, de falar, de tocar, tudo. Os sentidos, eles fluem da mente, porque como a gente já explicou, tudo é a mente. E isso aqui é uma manifestação da mente para experimentar esse mundo físico. Nós também experimentamos pela mente o mundo astral. Experimentamos pela mente, né, através de um corpo mental, o mundo mental. Então, quando a mente e os sentidos estão fora de controle, ou seja, quando elas rejeitam o divino e se tornam ditadoras, né? Ditador, né? Eu sou o ditador, porque eu não aceito Deus e o que eu falo, o que eu acho, o que eu acredito que é o certo. A verdade é o que eu falo, não é o que Deus está falando no Bhagavad Gita. Então você está fora de controle. Então, naturalmente, quando isso acontece, nós temos aquele conceito de se apegar ao quê? A vida familiar. Né? Porque a vida familiar ela gira em torno da gente, do nosso ego. Principalmente se você for o que faz a manutenção. E aí você fica muito apegado. Por quê? Porque isso tudo é uma programação também feita pelo sistema, porque você tem que casar, você tem que ter filhos, constituir uma família, você reencarna numa família, e aí tem que tem uma importância, né? Mas tudo é família do falso ego, como a gente falou anteriormente. Então você tem que falar, essa família é uma família que está sintonizando comigo em espírito ou é uma família que está sintonizando comigo em karma, falso ego, que traz até muito mais confusão do que os meus amigos, por exemplo. Ou o cara casa com uma mulher, é problema o tempo todo, é controle, um tentando controlar o outro, um tentando manipular o outro. E aí vem os filhos, aí vem todo aquele problema, e os filhos não têm conhecimento espiritual, e cresce aquele filho rebelde. E tudo isso que a gente já sabe, então ele fica pegado a isso e tentando resolver essas questões, né? Isso aí vai perdendo tempo. Você vai perdendo tempo tentando onde que eu me encaixo aqui no meio de tudo isso, né? E ele fala que apega-se mais à vida familiar, você fica cada vez mais apegado devido a insaciáveis desejos luxuriosos, né? Então você quer dar o melhor para sua família, você quer dar lá o carro lá para o seu filho, a universidade, né, o dentista, o plano de seguro, seguro-saúde,
enfim, e você quer desfrutar com sua família os melhores lugares, você quer viajar com ela para o mundo todo, e quer ter uma casa no campo, quer ter uma casa na praia, você quer que, né? E isso acaba também criando uma territorialidade entre todas as pessoas, tipo assim, cada um tem a sua família, e a minha família que é importante, entendeu? A divisão está sempre surgindo. Depois nacional também, eu sou brasileiro, o Brasil é diferente lá da Argentina, da Europa, entendeu como é que é a coisa? É bem assim, bem maia mesmo. E a luxúria, desejos luxuriosos é o quê? Eu quero fazer o bem isso, quero fazer o bem aquilo. Ou seja, desejo luxurioso, luxúria é isso, é a ânsia por ter prazer, ou para proporcionar prazer, né? Quando há essa troca. Ou seja, você sente prazer por estar dando prazer para aquelas pessoas que você julga relevantes na sua vida, e dentro desse contexto familiar você acha que é mais íntimo e que você tem a obrigação de estar ali, até mesmo espiritualmente, ajudando, né? Então isso é uma espécie de luxúria também. Essa tendência de se achar superior, um professor, um mestre, alguém que sabe mais, avançado, e você quer sempre aconselhar, certo? E aí isso tudo vai passando. Você está envolvido nisso, você está perdido nisso. Ou grupos também, né, que se tornam famílias, né? Aquele grupo ali é como se fosse uma família, tal. Aí você começa a querer trabalhar isso, né? Vamos desfrutar juntos, vamos desfrutar cada vez mais. E você não lembra de Deus, você não faz seu serviço devocional. Então, para lá da Maharaj, ele está falando aqui bem assim, diretamente, né? Presta atenção que depois então da adolescência, já é colocado, né, na sua cabeça que você tem que casar, o certo é casado, né? Tem umas amigas minhas que falam assim, pô, alemão, eu quero ser solteira, mas aqui nessa sociedade todo mundo quer que eu tenha um namorado, eu sou feliz assim. Eu falei assim, ué, é assim que, se você está se sentindo bem assim, qual é o problema, né? O problema é que todo mundo não te vê como uma pessoa normal, ou então se você é uma pessoa mais espiritualizada, né, um bicho grilo, assim, ou a ovelha negra da família, porque você não seguiu o que a tradição, né, fala, ou a cultura, aí você também é visto como um estranho, você é criticado, julgado como menos inteligente, uma pessoa que não vive na realidade, né? E a realidade do falso ego não tem realidade. E aí as pessoas vão levando a sua vida, ninguém pratica serviço devocional, ninguém se rende de alma para Deus, e está todo mundo criticando a religião, todo mundo virando ateu, todo mundo criticando, julgando, e ninguém vive a verdade do seu coração. Compreende? Então é isso que nós temos que ter um pouquinho de visão. Para lá da Maharaj está falando para os amiguinhos dele, cuidado aí que você vai crescer, e daqui a pouco você vai ter que... você vai ter que ter família, porque a sociedade, às vezes, não é isso que você quer. Você quer ser um sannyasi, um renunciado, você quer viver para falar sobre Deus, ou você quer viver a vida que você quiser. O problema é seu, você tem liberdade de ser o que você quiser, você tem que amar você mesmo, em primeiro lugar. Quando você se torna um ser de amor, porque você se ama e você entende que você é uma parte de Deus, naturalmente, esse amor que você tem por você vai estar necessariamente vinculado com o divino no seu coração. Aí, quando você tem esse amor para distribuir para as pessoas de uma forma incondicional. Você não está buscando compensação, amar para ser amado, né? Não existe isso. Existe que você vai amar. Amar é bom, eu gosto de amar e pronto, sou livre. Eu amo todo mundo, eu amo o assassino, eu amo a pessoa boa, eu amo o pobre, o rico, o preto, o branco, ou qualquer denominação que exista para essa forma humana. Amo o extraterrestre, amo até mesmo o diabo. É incondicional, porque você é um ser de amor. Você não está criando dualidade, oposições, obstáculos, brigas. É nisso que nós temos que chegar, muito simples. E para isso você tem que se libertar dessas crenças que foram estabelecidas há tantas e tantas gerações, no caso aqui agora nesse planeta Terra.
Então, nessa forma humana, você pode transcender. Você vira um ser superior às pessoas dos planetas superiores, dos sábios lá perto do seu Brahma. Por quê? Porque você se conectou com Krishna. Você está aqui e agora, você está no mundo espiritual. O seu coração é Vaikuntha Loka Dhamma. Seu coração é a presença de Deus. Se você chega nesse ponto, você já se libertou da energia material. E aí você tem que manter isso, prática constante. Krishna fala, se mantenha, porque eu vou te usando enquanto você está aqui como instrumento. E na hora do desvínculo, né, com esse corpo material, tudo bem, sucesso, conseguiu. Bom aluno, ó. Bom aluno, né? CDF. CDF, e aí pronto. Aí você vai embora. Deixou aqui umas palestras, né? Deixou algumas palavras, fez bem para algumas pessoas, tirou muitas de pessoas de depressão, de dúvidas, e é isso, está passando simplesmente. Você não é nada, você não é ninguém, você não tem nenhuma relevância aqui como falso ego. Você é um espírito, um filho de Deus maravilhoso, e está fazendo a sua jornada de aprendizado nesse mundo. Você tem que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, amar a você mesmo, depois dar linha e voltar para o mundo espiritual. E depois as outras pessoas vão também, no tempo delas. Tudo está voltando para Deus. Ou se Deus quiser, fala assim, você vai ficar aqui no mundo material fazendo serviço devocional. Igual Narada Muni. Narada Muni está fazendo serviço devocional, ele já é completamente livre. Ele vai lá no mundo espiritual, ele entra em contato com Krishna, com Vishnu, ele volta aqui para o mundo material, porque ele é Deus em movimento, assim como você e eu também somos Deus em movimento. Temos que ter essa consciência e viver isso. Ser, né? Então, aí ele fala assim, na vida desse louco, ele fala aqui, insaciáveis desejos luxuriosos e fortíssima ilusão. É muito forte a ilusão da família. É como se fosse uma falsa identificação expandida. Você está se expandindo, se identificando falsamente com o seu corpo, e depois você se identifica falsamente com as expansões desse corpo que é chamado família. Compreende? A ilusão é gerenciada pelo número de pessoas que existe naquilo que você chama família, ou seja, num grupo, né? Se você for um órfão, ou assim, você compreende, né, que eu estou falando. Então você está vivendo a ilusão de todo mundo e também se iludindo. E quando você acorda, você desvincula disso também, né? Temos que aprender a fazer isso, morrer em vida, né? Falava o Mestre Jesus, você tem que aprender a morrer em vida, não simplesmente perder o corpo. Tem que morrer o quê? O falso ego. Aí você entra assim, com o pé direito, naquilo que se chama o caminho da vida espiritual. Aí ele fala assim, na vida desse louco, enlouqueceu completamente, está no hospício, está se auto-enganando e vivendo uma vida de ilusão com relação com outras pessoas que estão completamente também iludidas, esquecidas de Deus, que só vivem assim tentando buscar mais luxúria, ânsia por prazer nesse mundo, fugindo assim que nem um louco das sombras, das coisas negativas. Essa é a vida normal de uma pessoa, onde Krishna fala logo no capítulo 2, liberte-se dessas dualidades. Abandone a honra, a desonra, o fracasso, o sucesso, sabe? Vive em mim, Krishna fala. Se você viver em mim, eu já sei o que você quer, eu vou te dar tudo que você precisa. São chamados acréscimos, né? É simples entender isso. Então ele fala assim, na vida desse louco, os anos que ainda lhe restam também são desperdiçados, porque mesmo durante esses anos, ele não pode ocupar-se em serviço devocional. A pessoa está tão ocupada em servir a sua sobrevivência, e isso é expandido para ajudar a manter a família, os filhos, né, os parentes, os amigos. Ele está tão ocupado com a vida dos outros, pensando que isso que é a vida espiritual, você está se sacrificando imensamente
para agradar ou ajudar aqueles que estão em sua volta, e aí você se sente muito importante, porque as pessoas, principalmente se você tiver muito dinheiro, né, aí vai chover a porção de familiar, a porção de amigo, né, amigos, né, entre aspas, assim, então, de pessoas interesseiras, né, bom, o alemão ali vai me ajudar, então você tem que sair fora disso tudo. Não importa nada, o que importa é você e o divino, e você vai passar o conhecimento para essas pessoas. Essa é a riqueza, esse é o tesouro. Uma pessoa entrar em contato íntimo com Deus. Quem faz isso, Krishna fala no Bhagavad Gita, é a pessoa mais querida para mim. Você que está mostrando a essa pessoa como se iluminar, sair desses conceitos básicos, interesseiros, disfarçados, né, de amor. Eu te amo porque você é minha esposa, é meu marido, é meu filho, é meu amigo, é meu isso, é meu aquilo. Todo mundo é amigo de um devoto puro, todo mundo é família de um devoto puro, porque ele está vendo Deus em todo mundo. É algo assim completamente diferente, é amor incondicional. Certo? Cada um com a sua mente, com a sua loucura, com a sua experiência aqui nesse mundo material. O devoto puro não julga ninguém. Ele simplesmente vai tentando passar essa sabedoria para suprir a lacuna do vazio dessa pessoa que está com a mente completamente escravizando essa alma. Então o devoto puro olha todo mundo como devoto puro, né? É dito, né? É o Uttama Adhikari, esse termo. O Uttama Adhikari é o nível mais alto de percepção espiritual, onde você vê todo mundo como devoto puro de Krishna. Todo mundo é devoto puro de Krishna. Mas para pregar, você tem que baixar esse nível. Você tem que ir para Madhyama Adhikari. Madhyama Adhikari você tem que baixar a sua consciência um pouquinho para você conseguir falar com as pessoas que ainda estão, né? Você conseguir enxergar essas diferenças de níveis mentais. Mas quando você está o Uttama Adhikari, você já está fora dessa... Você é um ser de amor nesse mundo, né? Você está fora de ver, né? E o Uttama Adhikari, o devoto puro de Krishna, ele sempre se acha insignificante. Ele compreendeu Deus, né? Ele se acha insignificante nesse sentido assim que não há nenhum motivo para ter orgulho, arrogância, soberba. Então é assim que acontece. É nesse nível que você tem que chegar, da devoção pura. Aí você vai estar completamente livre de fazer comparações nesse mundo, né? Perdoar, Pai, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, o Uttama Adhikari morrendo, né? Abandonando o corpo, cheio de amor, né? Como todos os devotos puros são, e falando assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não estão me matando, imagina, eles acham que estão me matando. Imagina, Prabhupada, né? Eles já estão em outra consciência. Eles estão vendo que eles estão matando aqui meu corpo, achando que vão se libertar de mim. E agora é que eu vou ficar mais forte, que agora eu vou atuar em corpo sutil, né? E é assim que acontece, os demônios são muito ignorantes porque acham que podem destruir a luz, podem destruir o poder divino. Então ele está falando assim, porque durante esses a pessoa que ele está falando aqui, né, por ter esses desejos luxuriosos insaciáveis, no sentido de agradar a si mesmo e aqueles que ele passa a compor como uma família, né, uma extensão de seu desejo, né, de ser, né, você acaba vivendo somente isso. Você sacrifica toda a sua vida para satisfazer os outros e no final você vai voltar com um outro corpo, vai ter outra família, vai continuar esse processo, intermitentemente, até o momento que você atinge esse ponto de Uttama Adhikari ou Madhyama Adhikari, né? Devotos de nível médio ou médio superior ou superior. Aí vamos ver o significado de Srila Prabhupada. Este relato aplica-se aos 100 anos de vida. Embora nesta era seja difícil encontrar alguém que viva 100 anos, mesmo que ele atinja essa idade,
O cálculo é que 50 anos são desperdiçados no sono, 20 anos na infância e na juventude e 20 anos na invalidez, ou na velhice. Ainda lhe restariam alguns anos, porém, devido ao intenso apego à vida familiar, todos esses anos também passam-se em vão, sem consciência de Deus. Por conseguinte, no começo da vida, a pessoa deve aprender a tornar-se um brahmacharya perfeito. Um brahmachari, né? O brahmachari é a vida de estudante. Aí lá na Índia tem o Gurukula, onde você coloca as crianças e elas se tornam, né, brahmacharis. Elas são celibatários, né, obtendo o conhecimento espiritual, meditando, cantando mantras e sendo instruídos para acordar logo a alma, para não deixá-la se vincular muito ao falso ego. Então isso aí que deveria ser feito, mas numa sociedade demoníaca é isso que eles não querem que seja feito. Eles querem passar conceitos demoníacos, né, onde a pessoa está completamente se achando livre para fazer qualquer coisa, no nível não de liberdade, mas de libertinagem, onde você acha que você tem poder sobre o seu corpo para decidir sobre qualquer coisa, e isso é a maior ilusão. É uma forma de fazer você se autodestruir, não considerando que o seu corpo é um instrumento de Deus, que você tem que usar para Deus, e não para o seu falso ego. Então você está criando caos, sofrimento cada vez maiores na sua vida, né? Problemas psicológicos, emocionais, com todas essas decisões equivocadas por uma sociedade que cultiva só o desenvolvimento econômico e o egoísmo, né? Certo? Então, tornar-se um brahmachari perfeito no começo da vida. E se ela vier a ser um chefe de família, porque você pode escolher renunciar, né, deve saber perfeitamente controlar os sentidos. Essa é uma ciência que tem que ensinar a controlar os sentidos. Como controla os sentidos? Aplicando eles na ciência espiritual. Krishna Kata, né? Tópicos relativos à divindade que está no seu coração. Seu controle dos sentidos, seguindo os princípios reguladores. Certos princípios você segue para não densificar a sua energia, onde você não vai ter acesso a esse plano superior. Tem que trabalhar também a máquina biológica, certo? O tipo de alimentação, o tipo de pensamento, de emoção, o tipo de energia, de relacionamento que você está tendo no mundo. Tudo isso está contribuindo para você se libertar. Então tem que seguir certos princípios, porque naturalmente, se você quer uma vida espiritual, você tem que purificar a sua existência. Tá? Então ela pode ser um chefe de família se ela sai da vida estudante. Ela pode escolher isso. Então ela vai controlar os seus sentidos, seguir os princípios reguladores. Dessa vida de casado, depois que você passa um tempo junto, né, constitui uma família com base espiritual, dentro de um sistema de organização védico, né, Prabhupada está falando aqui, depois da vida de casado, você deve aceitar vanaprastha e ir para a floresta. Então, vanaprastha significa vida retirada. Lógico que ninguém vai para uma floresta, mas ele está mostrando que você tem que aprender a se desvincular da sua família, dos seus filhos. Isso é algo, né, terrivelmente difícil quando você está vivendo com o falso ego. Mas na medida que você evolui espiritualmente, isso já não é tão complicado. E você pode fazer do seu coração uma floresta, onde você eventualmente se isola, na sua casa, num cantinho que você faz sagrado para sua leitura, para o canto da Japamala, né, para você estar em silêncio com o seu coração. Então, a floresta, né, que seja a floresta do nosso coração. Uma floresta bonita, com muitas flores, muitos pássaros, né, rios, cachoeiras. Assim, você vai conquistar a natureza do seu coração, assim como Vrindavana, né?
onde Krishna mora, né? Tudo é como se fosse um lugar assim, de floresta, onde ele é um vaqueirinho com suas vacas. Assim também a gente pode fazer isso aqui, né? A nossa mente, tem esse poder de constituir o local que queremos a partir do momento que fechamos o olho, a partir de que entramos dentro do fluxo divino. Então, vanaprastha, vida retirada. E depois de vanaprastha, você vai se tornar um sannyasa. Sannyasa significa vida renunciada. Então, vida de estudante, vida familiar, depois vida retirada, depois sannyasa. Em Kali Yuga, né, no Bhagavatam fala que a vida de sannyasa é praticamente impossível aqui. Essa renúncia, assim. Mas a renúncia não significa você abandonar o mundo material. Renúncia significa você se render a Deus. A partir do momento que você se rende a Deus, você renuncia tudo aquilo que era objeto de apego ou de possessividade do seu falso ego. Você começa a ver tudo como Deus e seu sannyasi. Voltando aqui falar também. Você não precisa sair do mundo quando você se torna um sannyasi. Sannyasi é isso. Sannyasi é que está abençoado. E abençoa também. É uma pessoa que já está, geralmente aos 75 anos de idade. Dentro da linha de 100 anos, como o Prabhupada falou aqui. Este relato aplica-se aos 100 anos de idade. Né? Já considerando a parte da família do Grihasta, né? Que é chamada essa ordem social. Né? E aí, quando você chega na parte de sannyasi, aos 75 anos, você já tem, bom, se meu corpo vai viver 100 anos, eu vou agora me retirar, vou me retirar da vida retirada. Né? Da vida retirada você ainda está meio ainda associado com o mundo, né? Ele peregrina, ele vai sempre pregando. Agora o sannyasi não, ele se torna ele se desvincula completamente porque ele já está se preparando para a morte. Então é um processo, entendeu? Começa desde a infância. Por isso que Prahlada Maharaj está falando lá para os meninos. Presta atenção que você vai querer ter uma família, que você vai querer desfrutar o tempo todo, né, com sua esposa, com seus amigos, com tudo. E no final você não vai praticar serviço devocional se você entrar nesse caminho. Então tudo tem que ser gerenciado. Existe um sistema social que gerencia o crescimento do corpo físico nesse estabelecimento da relação sincronizada com a consciência que está evoluindo. E aí você chega na velhice, você está totalmente consciente de Deus, né? Não é decrépito, mas seu corpo está decrépito. Mas quando a pessoa não está consciente de Deus, se identificando com o corpo, a alma entra nessa sintonia. Aí você acha que você realmente está morrendo, que a vida é ruim, que Deus está te fazendo sofrer, Deus me tira logo desse mundo, e não vai adiantar nada, você vai voltar, vai ficar velho de novo, vai sofrer talvez até mais, não se sabe qual encarnação, o que você vai receber do que você plantou aqui nesse mundo, né? Então é assim que acontece. E Deus fala, liberte-se desse ciclo de samsara, nascimentos e mortes, saia dessa escola terra, terceira dimensão, imagina, uma boa escola, né? Que aqui é tudo maior, né? É mais intenso aqui, né? O sofrimento, a dor, a miséria, tudo aqui é mais intenso. Em Kali Yuga, imagina, essa escola é a melhor escola que tem para você aprender a decidir que você não quer ficar aqui e voltar pro seu lar de origem, né? Espiritual. Então isso é bem interessante, né? Essa oportunidade que a gente está tendo aqui agora. Se bota você numa escola boa, é sem graça, você não vai sentir o baque. Então a era de Kali Yuga é a mais difícil, mas é onde a misericórdia de Deus está acontecendo com mais intensidade também. E daí Chaitanya Mahaprabhu é a expressão de Krishna aqui em Kali Yuga, nesse sentido de trazer a sua própria misericórdia através de sua presença, do seu exemplo e de ele nos fornecer o santo nome de Deus, né? Então Prabhupada está falando, então essa é a perfeição da vida, né? Você gerenciar a sua vida material dentro das posições
essas posições que no caso são posições espirituais, onde você vai chegar na velhice, se você chegar na velhice, completamente consciente de Deus. Agora, o ideal é tomar sannyasi desde sempre, entendeu? Até quando você constitui família, se você é um grihasta consciente de Deus, autorrealizado, você é um sannyasi mesmo casado. A questão do sannyasi não é uma posição social, é uma posição de consciência. Quanto mais consciente de Krishna, quanto mais unido em relação amorosa com ele, mais você já está vivendo como um sannyasi, você já não está mais, você já abandonou o mundo, abandonou a família, já abandonou tudo, mas está vivendo com a família porque tem um cunho espiritual e você pode ser uma luz para essas almas que Deus, porventura, te juntou num círculo mais íntimo, que também tem o vínculo kármico natural, e você se torna uma luz, sem impor nada, simplesmente você vive sua vida, e eles, ao te observarem, naturalmente vão questionar, né? Pô, essa pessoa está sempre bem, não tem problema, ele tem uma iluminação que eles veem, mas não conseguem explicar. E aí você está seguindo sua vida com Deus. O que importa é você e Deus nesse mundo aqui. Tá? Então essa é a perfeição da vida. Aqueles que são aditendriya, que não podem controlar seus sentidos, desde o começo de suas vidas, são educados unicamente no gozo dos sentidos. A desfrutar, desfrutar e desfrutar. E fugir do que tem medo. E isto nós comprovamos nos países ocidentais. Porque Prabhupada ele foi enviado pelo mestre espiritual dele aqui para o Ocidente para essa missão. De falar exatamente isso que a gente está falando aqui agora, que Prahlada Maharaj falou. Está falando, né? Portanto, mesmo esses 100 anos de vida são desperdiçados e dissipados. E na hora da morte, a pessoa transmigra para outro corpo, o qual não é necessariamente humano. Prabhupada bate muito nessa tecla, tá? Tem muita gente que fala, não, vai vir no outro humano, e Prabhupada, não. Se você morreu como um inseto, como uma árvore, como um animal, você regride, certo? Então quem está falando aqui é um devoto puro, né? Devoto puro que está Krishna falando por meio dele. Ao final dos 100 anos, aquele que não agiu como ser humano, e essa ideia da forma humana é você agir como ser humano, e não como uma besta, como um animal. Tá? Como eu falei na aula passada, ser humano é você se situar aqui no chakra do coração. Aqui é o seu reino crístico, e daí você vai usar a sua parte superior. Então, você vai se espiritualizar. Então, ele está falando aqui, ó, se no final dos 100 anos, que é o tempo da vida humana, você não agiu como ser humano, e não levou uma vida de tapácia, o que é tapas? Tapas significa austeridade, né? Significa penitência, significa que você coloca a sua energia, o seu tempo, a sua intenção real, o seu amor no divino, né? Na busca dessa realidade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Para onde eu vou após a morte? O que é a vida? O que é essa escola terra? Para que eu estou na forma humana? Aí você tem que viver totalmente consciente nessas respostas que são dadas aqui pelo próprio Deus e por aquilo que você vai realizar. Se você realmente for verdadeiro com você mesmo. Você só pode viver a verdade, da verdade que você é consciente de ser. Não existe você ser uma pessoa espiritual se você não está vivendo no espírito em verdade. Compreende? Então você pode falar de Deus, você pode ser um erudito, conheço todas as escrituras, sou PhD
religião comparada e tal, mas você não vive a verdade. Você é um mentiroso, você se engana a você mesmo, porque você não se rendeu aos pés de lótus de Deus. Você não se rendeu. Você está querendo ser mais inteligente que Deus. Pregar sobre Deus sem se render a Deus é ignorância. E é isso que acontece com muita gente, né? Aí começa a ter sucesso, né? É igual político. O político, ele fala muito bem. Aí, vamos votar naquele cara que ele fala muito bem. Fala bem, mas é um lobo. É um bandido. É uma pessoa que só quer ganhar dinheiro com aquele posto, né? Aí todo mundo fala bem, ou chega um religioso, ou um mestre, ou um guru, fala muito bem. Aí você fala assim, esse cara aí, ele não vive a verdade. Não vive a verdade. Então você tem que conhecer a verdade. Aí a verdade vai te libertar e você vai ser só uma voz no mundo. E se Deus quiser te tornar público, ele vai fazer isso, como fez com o Prabhupada, né, ou como qualquer outro mestre aí que está destinado a alguma missão, que são almas assim, bem elevadas mesmo, do mundo espiritual. Tá? Então, quem não levou uma vida de tapácia, né, ou jagya, né, jagya, sacrifício, isso é falado muito no capítulo 17 do Bhagavad Gita, com certeza ganhará um corpo de gato, cachorro ou porco. Né? Ganhará, assim, mesmo que ele entre num corpo humano, ele vai ter essa natureza de gato, cachorro e porco. Né? Logo, uma vida de desejos luxuriosos e gozo dos sentidos é muito arriscada, tá? Então você pode perder o bem mais precioso na outra vida, que é você ter o quê? Uma forma humana. Essa mesma forma que você está aí agora me ouvindo. Então, na outra forma humana, na outra vida, você pode ter uma forma humana bestializada ou ir para um reino inferior. E se agora você tem uma forma humana, conscientize-se disso, tudo que a gente, né, falou aqui, e não arrisque sua vida, não desperdice sua vida só querendo desfrutar aquilo que você chama vida, né, com o seu falso ego, que são os desejos luxuriosos de ter tudo, de curtir a vida, de viajar, de fazer isso, fazer aquilo. Você perde esse tempo em que você pode ficar dentro do seu coração, ouvindo alguém falar sobre Deus ou um assunto espiritual mais relevante, tá? Então eu estou falando assim, não tem essa coisa assim, mas eu não vou viajar. Não, você pode viajar, não tem problema, mas durante a sua viagem, faça o seu momento sagrado. Todo dia cante a japa, né? Se você, aqui no caso da devoção da consciência de Cristo, ou leve sempre um livro espiritual, esteja sempre ouvindo, reserve sempre o tempo sagrado para você. Agora, se você puder viajar para pregar sobre a consciência de Krishna, aí é perfeito. Aí você está indo para levar a consciência espiritual. Então isso é muito interessante, né? A gente vê os chamados assim, devotos mais avançados, por exemplo, da consciência de Krishna, eles estão sempre rodando o mundo, né? Indo em cada lugar, falando sobre os passatempos de Krishna, fazendo todo mundo cantar Kirtana. E assim deveria ser a vida, né? Você vai na Índia, lá, por exemplo, em Vrindavana, tem 5.000 templos. E lá todo mundo está cantando o tempo todo. Vai lá, entra lá na internet, você vai ver o tempo todo eles estão glorificando o divino. É totalmente diferente. As almas que encarnam em certos lugares, né, ou damas sagrados, eles têm esse diferencial. Já são almas que já estão partindo daqui desse mundo, né, com essa relevância de estar no lugar onde tudo é glorificação ao divino, é aprendizado, é você sentar no lugar para ouvir um mestre espiritual falar. E é diferente isso, é totalmente diferente, né? Aqui no Ocidente, raramente você encontra. E quando tem uma palestra de alguém que seja
relevante espiritualmente, você vai ali forçado, vai ver na sua agenda, se eu posso ir, se eu não posso ir. Então é complicado, tá? É muito complicado isso. Narada Muni, né? Assim como o mestre espiritual está viajando assim, em vários países, né, para pregar a consciência de Krishna, Narada Muni está viajando todos os universos, todos os planetas. Então você tem que querer ser um devoto puro igual Narada Muni, você tem que ser ousado. Deus vai me colocar aqui em serviço devocional. E não importa se você está no mundo espiritual ou no mundo material, se você está nessa vivência do espírito, em serviço devocional, que é isso que Prahlada fala aqui, ó, porque mesmo durante esses anos, eles não podem ocupar-se em serviço devocional. Aí ele fala assim, na vida desse louco, esse louco, é loucura, não percebeu o que você é e não viveu o que você é, você está vivendo aquilo que você não é. Você está se identificando com aquilo que você não é e você está sofrendo por isso e você está buscando prazer com isso, com essa matéria, que no final é uma estrutura que não é viva em si, ela é vitalizada. Então logo o espírito saia, essa matéria que era a vida, que se mexia, que falava, que gozava, que fazia tudo, não tem mais preponderância, ela vai para um caixão, ser enterrada, assim, mas a alma continua, vai para outro, e aí não sabe o que vai ter. Então a ideia é o seguinte, desperte, né? Comece a cantar, comece a ter esse ímpeto, essa alegria de falar, uau, agora eu entendi, seja um PDF, um PhD, CDF na sua escola planetária Terra, aproveita essa forma humana, que até os semideuses estão querendo entrar nessa forma humana, ter uma forma humana, de tão poderosa que ela é, né? Então se você, por algum motivo, encarnou aqui, nesse planeta, né? Homo sapiens, né? Como se diz, na forma Homo sapiens, aproveita, né, que nós estamos num período onde a espiritualidade está bem ativa, não caia nas narrativas infernais desse mundo, seja inteligente, seja livre, feliz, caminhe em paz nesse mundo, junto com Deus, que você está completamente protegido, você não precisa se preocupar com nada. Se preocupe apenas com a sua vida espiritual e sobreviva nesse mundo de uma forma moderada, tenha prazeres moderados também, né? Não tenha tanto medo, porque você está com Deus, e tente, né, ser uma luz suave, mais doce para as pessoas, porque a maioria das pessoas não está interessada em vida espiritual, assim, nesse sentido mais puro, de simplesmente amar a Deus, porque amar a Deus é a consequência natural do espírito, porque ele é uma parte integrante do amor supremo, Deus, Krishna, que se personifica em Srimati Radharani, que é a energia mais maravilhosa de Deus. Ok? Hoje a aula foi muito boa, senti muito boa energia, achei muito bacana, né? Krishna, ele sempre está inspirando o nosso coração e eu fico muito feliz. E é isso, vamos seguindo juntos, sempre que puderem, né? Voltem, ouçam outra aula, tá? E esse é o serviço devocional. Serviço devocional. Quando o Bhakti alemão partir daqui, vai ficar essas lições no ar para quem quiser. Quem não quiser, temos aí muitas encarnações, né? Você é eterno, você pode sofrer eternamente se quiser. Agora, se você quiser se libertar, faça os conselhos que nós demos aqui nessa aula, ok? Todas as glórias dos devotos reunidos, todas as glórias ao Bhagavata, todas as glórias a Prahlada Maharaj, todas as glórias a Nishinradeva, ao Senhor Vishnu, a Krishna. Haribol!